Fala galera, hoje a gente começa aqui uma jornada sobre o número dos conjuntos complexos. Vamos dar uma olhada aqui. Então vamos lá galera, aqui a ideia é a gente trabalhar com números complexos, mas antes, a luz está do lado de cá. Senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, compartilha com 5, 10 amigos e vem com a gente. Então tá galera, a ideia aqui é a gente trabalhar com a ideia dos números complexos, De onde eles vieram, qual a utilidade, que a gente vê pouco disso no ensino médio principalmente, mas antes da gente trabalhar essas utilidades, vamos dar uma recordada nos outros conjuntos numéricos que nós já trabalhamos. Por exemplo, aqui a gente tem a representação de todos os conjuntos que nós já vimos até o momento. Nós temos o conjunto dos números naturais, que são o quê? Os números de contagem, tirando aquela discussão do zero entrar ou não, vamos assumir aqui como se o zero estivesse dentro. Então, a gente tem ali 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, todos esses seguindo o instinto do natural, a ideia natural de contar as coisas. Próximo conjunto que nós vimos foi o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros é representado pela letra Z, porque um matemático alemão que formalizou a escrita dele, como a gente já viu, vídeo de todos esses conjuntos a gente tem aqui no canal, tá galera? Dá uma olhada e pesquisa aí dentro do canal que a gente tem trabalhado de forma separada cada um desses conjuntos. E o conjunto C, o Z, aliás, o conjunto Z, que é dos inteiros, ele tem essa denominação porque a formalização foi um matemático alemão que fez dentro dele. E em alemão, a palavra número começa com a letra Z. E aqui, o que teve de novo? Tiveram os números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E é claro que o conjunto dos números, naturais está englobado também. Ou seja, os positivos também fazem parte. Por isso que um círculo está dentro do outro. Seguindo, a gente encontrou o conjunto dos números racionais, que é aqueles da letra Q, que vem de quociente. São todos os números que a gente pode escrever em forma de fração. Então, lembrando que todo número que eu consigo escrever em forma de uma fração, não necessariamente aquele que já está na forma de fração. Por exemplo, 1 sobre 2 e 0,5 é o mesmo número. Então, os decimais exatos também fazem parte dos racionais, porque a gente consegue escrever eles em forma de frações. As dízimas periódicas, como por exemplo 0,333, também faz parte dos racionais, porque a gente consegue escrever ele na forma de uma fração. Assim como os inteiros e os naturais. Então, por isso que estão todos englobados ali. Porque eu posso escrever a fração menos 2 sobre 2, que é uma fração, mas essa divisão é menos 1. Então, isso coloca a pessoa dentro dos números inteiros. Fazendo a mesma ideia para um número positivo, eu encontro os naturais, certo? Seguindo a evolução ali dos conjuntos estudados, não coloquei ali de propósito, a gente tem um outro círculo aqui, vamos fazer ele agora. A gente tem separado o conjunto dos irracionais, que é a negação dos racionais, ou seja, são todos os números que nós não conseguimos escrever na forma decimal. Por exemplo, um exemplo do irracional seria o nosso número π. Ele é aproximadamente 3,14, mas ele tem infinitas casas decimais e elas nunca se repetem. Inclusive, no ano de gravação desse vídeo, a gente está aqui em agosto, no dia 16 de agosto desse ano de 2021, foi descoberto na universidade na Suécia, se eu não me engano, Suécia ou Suíça, me perdoa, mais 12,8 trilhões de casas decimais desse número. Então, atualmente, a gente tem 62,8 trilhões de casas decimais desse número π, sem encontrar nenhuma repetição depois dessa vírgula. Olha que interessante. E, para fazer a junção de todos esses conjuntos, ou seja, todos os demais que eram englobados, com esse irracional que é separado de todos os outros, a gente tem os números reais,
que até então era o conjunto que se pensava, né, que era o maior conjunto, que englobava todos os números que existiam. Só que, depois disso, aqui eu vou escrever os irracionais de novo, só que depois disso o pessoal percebeu que existe um outro conjunto acima dele. E esse outro conjunto que eu coloquei aqui é o conjunto dos complexos. Os números complexos que vão ser material do nosso estudo a partir de hoje, né? A gente vai passar por todo o estudo dos números complexos. Só que antes de a gente ver sobre esse conjunto numérico, vamos dar uma olhada de como foi o surgimento dele através da parte de um documentário que passou num canal estrangeiro. Vamos lá dar uma olhada. Mathematics has touched many parts of the mathematical world, but I'm going to just choose one of them, a fun one, imaginary numbers. In the 16th and 17th century, European mathematicians imagined the square root of -1 and gave it the symbol I. They didn't like it much, but it solved equations that couldn't be solved any other way. Imaginary numbers have helped us to understand radio waves, to build bridges and aeroplanes. They're even the key to quantum physics, the science of the subatomic world. They've provided a map to see how things really are. But back in the early 19th century, they had no map, no picture of how imaginary numbers connected with real numbers. Where is this new number? There's no room on the number line for the square root of -1. I've got the positive numbers running out here, the negative numbers running here. The great step is to create a new direction of numbers, perpendicular to the number line. And that's where the square root of -1 is. Gauss was not the first to come up with this two-dimensional picture of numbers, but he was the first person to explain it all clearly. He gave people a picture to understand how imaginary numbers worked. And once they developed this picture, their immense potential could really be unleashed. Morgen, ein Kaffee bitte? Yeah, okay. His maths led to acclaim and financial security for Gauss. He could have gone anywhere, but he was happy enough to settle down and spend the rest of his life in sleepy Göttingen. Unfortunately, as his fame developed, so his character deteriorated. A naturally conservative, shy man, he became increasingly distrustful and grumpy. Many young mathematicians across Europe regarded Gauss as a god, and they would send in their theorems, their conjectures, even some proofs. But most of the time he wouldn't respond, and even when he did, it was generally to say either they got it wrong or he'd proved it already. His dismissal or lack of interest in the work of lesser mortals sometimes discouraged some very talented mathematicians from pursuing their ideas. But occasionally, Gauss also failed to follow up on his own insights, including one very important insight that might have transformed the mathematics of his time. Então, como vocês puderam ver, galera, né, parte desse documentário que eu coloquei para vocês, a gente vai começar a ver essa ideia desse vídeo de hoje, a gente vê um pouco do histórico e de onde surgiu, para depois a gente ir para os vídeos com os cálculos, né? Porque os números complexos desempenham um papel extremamente importante nos mais diversos ramos, não só da matemática, e da sua aplicação em outras áreas de conhecimento também. Em geral, o estudante se depara, né, todos nós se deparamos, com eles pela primeira vez, ou no ensino médio, né, geralmente ali no terceiro ano, na maioria das vezes é no terceiro ano que ele aparece para a gente, e tem aplicação, a gente acha que a aplicação do surgimento dele foi para resolver equações do segundo grau. Porém, a gente sabe que quando eu preciso disso? Quando a gente tem discriminantes, ou seja, o nosso delta com valores negativos. Só que isso não é uma verdade, né? As equações do segundo grau apareceram em muitas tabuletas de argila na Suméria, por volta do ano de 1700 a.C., que ocasionalmente levaram a radicais de números negativos. Porém, não foram elas, em momento algum, que levaram à ideia dos números complexos, né? Digamos que sugeriu o uso dos números complexos. Como a gente vai ver, não só nessa aula, mas nas demais, a gente vai comentar que foram por causa das equações de terceiro grau
que quem já viu a ideia de polinômios já conhece, que impuseram a necessidade de trabalhar com esse tipo de número. Então a ideia veio a partir disso. Então a gente vai pegar ali, por exemplo, a ideia de como que surgiu a simbologia do nosso número i. Como que isso apareceu para a gente. E a ideia foi a seguinte, né? Vou pegar aqui a parte de um texto para vocês. Por volta de 1500 depois de Cristo, a impressão que se tinha é que, com a criação dos números reais, que tinham representação para a solução de todos os problemas de medida, não seria mais necessária a ampliação de nenhum campo numérico. Então o pessoal realmente acreditava que depois do conjunto dos reais não precisaria de outros conjuntos. O pensamento corrente era que um número negativo não é raiz quadrada de nenhum número. Logo, não existe raiz quadrada de número negativo. Como até o presente momento, a gente tem esse resultado, né? Ou, se algum professor já comentou com vocês, não é que não existe, né? Você ainda iria aprender e o momento é esse, com os números complexos. Então, porém, quando os matemáticos deparavam-se com problemas de enunciados de certa forma simples, como esse que a gente vai fazer aqui hoje, e ele não tinha solução, tornava aquilo desconfortante. Então, muitas vezes eles utilizavam raiz de número negativo aplicando propriedade dos números reais. Mas isto incomodava a maioria dos matemáticos, muitos esses sendo cientistas. Então, com um problema simples, como esse que eu coloquei aqui no quadro para a gente, dividi o número 18 em duas partes, cujo produto é 82. Então, como que eu posso escrever isso daqui? Eu posso olhar que uma das minhas partes é x, a outra parte vai ser 18 menos x. Então, essas duas partes, né? Como que se eu colocar, se eu escolho uma das partes é 12, como que eu encontro qual seria a outra parte? Não seria 18 menos 12? Que aí seria 6? Só que isso é um exemplo particular. Eu quero escrever de forma genérica, então uma das minhas partes vai ser x, a outra parte 18 menos x. Eu quero fazer o produto entre eles, e isso tem que ser 82. Então vamos desenvolver esse raciocínio aqui. Aqui eu posso aplicar a propriedade distributiva e encontrar que x vezes 18 é 18x, x vezes menos x ao quadrado igual a 82. Para colocar no formato de equação de segundo grau que a gente está acostumado, eu vou reescrever como sendo menos x ao quadrado mais 18x menos 82 igual a zero. Ou por soma e produto, ou por delta e bhaskara, né? Como a gente fala aqui no Brasil, vamos resolver isso aqui por delta. Lembrando que a nossa ideia é b ao quadrado menos 4ac. O nosso delta aqui, então, vai ser o nosso b, que é 18 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, o c, que é menos 82. Então, o nosso delta vai ser dado por 18 ao quadrado, eu já tenho meu cálculo aqui em outra tela, ele vai ser 324. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 82, 328. Já coloquei esse cálculo aqui ao lado só para a gente não perder tempo com isso. Então, o nosso delta ele seria menos 4, certo? Então, aqui, seguindo a ideia dos números reais, a gente já sabe que essa equação não teria um resultado dentro dos reais. Seguindo o cálculo aqui, a gente faria a equação quadrática, né? Que é o x sendo menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nosso x seria menos 18, mais ou menos a raiz de menos 4, tudo dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Então, separando aqui nossas raízes, a gente teria um x' sendo... Já que lá embaixo vai ter menos 2, eu já vou trocar os sinais, ok? Então, eu vou ter 18 positivo, mais ou menos a raiz de menos 4 sobre 2. Dividindo isso, então eu vou ter 18 dividido por 2, eu tenho o meu x' sendo 9, mais a raiz de menos 4 sobre 2, e o meu x duas linhas sendo 9 menos a raiz de menos 4 sobre 2.
Essa seria a nossa representação. Só que qual é o problema que a gente tem nesses resultados? Eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo. E isso, dentro dos conjuntos dos reais, a gente não tem uma resposta para isso, correto? Então aqui a gente teria um impasse para resolver essa parte. Porque eu não sei a raiz quadrada desse número. O máximo que a gente poderia fazer para manipular aquele pedaço ali é eu pegar ali, né? Vamos anotar de novo, meu x' e x2'. Vamos anotar eles aqui. Olha lá comigo. Ele era 9 mais a raiz de menos 4, só que menos 4 eu não posso escrever. Na verdade, vamos anotar ele aqui primeiro e depois a gente manipula. E 9 menos a raiz de menos 4 sobre 2. Só que essa raiz, eu não posso manipular ela como sendo a multiplicação de dois valores, que é a raiz de 4 vezes menos 1. A gente pode fazer isso, certo? A raiz de 4 positiva a gente sabe, porque eu posso reescrever isso separando as raízes. Então é a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. A raiz de 4 nós sabemos que é 2, então nós ficaríamos com 9 mais 2 que multiplica a raiz de menos 1 sobre 2. Colocando aqui abaixo. Então 2 dividido por 2 eu ficaria com 9 mais raiz de menos 1. Seguindo a mesma ideia, a minha segunda raiz, eu ficaria com 9 menos a raiz de menos 1. Essa seria o máximo da manipulação que a gente poderia fazer. Porém, esses dois resultados, tanto o 9 menos raiz de menos 1 e 9 mais raiz de menos 1, a gente continua sem poder resolver essa raiz negativa, correto? A gente não teria uma resposta para aquilo ali. Então, seriam soluções impossíveis dentro do nosso conjunto dos reais, por causa daquele raiz de 1. Né? A raiz quadrada de menos 1 nada significa dentro dos reais. Então, para evitar o envolvimento com números dessa natureza, os algebristas diziam simplesmente que a equação não podia ser resolvida. Só que isso, com o tempo, foi incomodando o pessoal. Já nas equações de segundo grau, aparecia com uma certa frequência. Nas equações de terceiro grau, isso aparecia com muito mais frequência ainda. A ideia de trabalhar a raiz quadrada de números negativos. Então, para isso, a ideia dos números complexos foram admitidos dentro da matemática. E como que o pessoal pegou isso? Essa ideia do raiz de menos 1, essa ideia da raiz de menos 1, que era a raiz mais simples que poderia ficar, né, da parte negativa, porque sempre o outro número que estava sendo multiplicado, eu poderia fazer essa manipulação, igual a gente fez aqui com o 4, para resolver a raiz dele. Então sempre ficava esse raiz quadrada de menos 1. Então, essa raiz quadrada de menos 1, particularmente, foi denominada de unidade imaginária, devido à desconfiança de que os matemáticos tinham sobre essa nova criação. Então, teve esse nome de unidade imaginária, e esse valor foi atribuído, com o passar dos anos, à letra I como resultado. Né? E aqui a gente tem o nome de unidade. Vamos colocar aqui de forma para ficar melhor. Unidade imaginária. De acordo com a desconfiança e até o descontentamento de alguns matemáticos com essa ideia de atribuir um número para se resolver essa raiz quadrada de menos 1, os tal dos números complexos até então não muito aceitos. Né? Então, por isso que foi chamado de unidade imaginária. E para simplificar a notação, colocou esse raiz quadrada de menos 1 valendo esse i, ou para ficar mais fácil ainda, elevaram ambos os lados ao quadrado, então assumiu-se que i ao quadrado seria igual a menos 1. Então, esse é o resultado que começou, digamos, a aceitação para desenvolver todo o estudo do conjunto dos números complexos, trabalhando essa ideia da unidade imaginária. Então, esse exercício nosso, né, eu encontraria as minhas partes, eu encontraria os resultados. Então, eu teria que uma das raízes aqui seria 9 menos i, porque raiz quadrada de menos 1 vale i,
E a nossa outra raiz seria 9 mais i. Então agora a gente saiu do mundo de uma resposta impossível para uma resposta totalmente possível, assumindo, né, a existência dessa unidade imaginária. Só para citar aqui alguns matemáticos que trabalharam e algumas datas que foram importantes durante a parte histórica do desenvolvimento desse conjunto numérico. A gente pode colocar aqui que, um breve resumo, vou citar alguns. O símbolo raiz quadrada de menos 1 ele foi introduzido em 1629 por Albert Girard, aquele mesmo Girard das relações de Girard que vocês já estudaram. O símbolo i, que a gente acabou de colocar, foi usado pela primeira vez para representar a raiz quadrada de menos 1 por Leonhard Euler, um matemático famoso, né, Euler, em 1777. E ele apareceu impresso, né, ele teve um trabalho impresso pela primeira vez em 1794 e se tornou amplamente aceito após seu uso por Gauss em 1801, porque ele já era um matemático consagrado nessa época. Os termos real e imaginário, que a gente vai trabalhar bastante nas próximas aulas, foram empregados pela primeira vez pelo matemático francês René Descartes, em 1637, e a expressão número complexo foi introduzida pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss em 1832. Né? Então, todo o estudo em cima dessa numerologia a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Isso daqui foi só uma introdução, tanto para a gente recordar os outros conjuntos e também para a gente ver um breve histórico de como surgiu essa ideia, qual foi a necessidade de se trabalhar os números complexos. Então, a partir da próxima aula, a gente vai ver todo o cálculo que pode ser feito em cima disso. Aguardo vocês na próxima.